Bom dia! Começando o Café Informação e Diabetes desta quarta-feira. E hoje eu quero falar sobre os mais de 100 mil seguidores aqui no Instagram, quase 300 mil inscritos lá no YouTube e ao todo mais de 10 milhões de visualizações apenas nos últimos 30 dias. Então estou aqui para agradecer vocês. Eu quero muito agradecer pela confiança, por acreditar no trabalho de um diabético e por estar sempre aqui comigo, tá? Hoje eu vou tomar café, depois eu treino, aí depois eu tomo um segundo café, que normalmente é uma vitamina, ou eu como ovo, um pedaço de fruta, às vezes uma fatia de pão, às vezes um pouco de... como que é o nome daquilo? De mandioca, depende da minha dieta, eu tenho algumas opções. Mas eu estou aqui para agradecer os mais de 100 mil seguidores aqui nas redes sociais, já era para eu ter feito isso antes, mas eu acabei na correria não trazendo isso, né? Mas eu acho que hoje é um dia bastante oportuno para poder agradecer vocês e para trazer um pouquinho, da minha realidade. Esses dias eu fiz um post, mostrando aplicando insulina e algumas pessoas vieram me dizer assim, porque você não depende do SUS, que não sei o quê. Talvez as pessoas não conheçam a minha história e eu acho importante trazer aqui essa reflexão. Não que eu esteja querendo atacar as pessoas, não que eu queira promover uma onda de ataques a essas pessoas, porque elas podem achar o que elas quiserem, Mas talvez elas achem isso porque elas não conhecem a minha história e eu acho importante trazer aqui. Quando eu fui diagnosticado com diabetes, eu tinha 20 anos de idade, Naquela época, eu era estagiário, meu salário era de R$400. A primeira insulina, quando eu fui diagnosticado, e depois acertaram o meu diagnóstico, que eles me prescreveram foi a Glardina, mais conhecida como Lantus, E aí, a essa insulina, eu não tive acesso à insulina de caneta, eu tive acesso àquela insulina de frasco. Ela custava R$425. Portanto, meu dinheiro não dava para comprar insulina. Meu pai era marceneiro e minha mãe é dona de casa. E aí, na época, eu precisei pedir ajuda para o meu pai, a gente pegou um cheque pré-datado, a gente dava para 30, 60 dias e conseguia comprar essa insulina. Eu não tinha dinheiro, não venho de uma família que tinha condições financeiras para poder manter o tratamento, que naquela época a Lantus era a insulina mais moderna que tinha e a que me auxiliava dentro da situação que eu me encontrava com diabetes, e aí já com diabetes tipo 1 diagnosticado. Naquela época custava R$425, eu não encontrava em muitas farmácias, eu não sei se aquele período estava em escassez, em falta de insulina, desse tipo de insulina. Eu lembro que naquela época eu ia numa farmácia em Campinas que ficava especificamente num lugar ali, numa região que ficava perto da Indec, e eu conseguia comprar apenas lá essa insulina, e aí eu comprava as agulhas também à parte, e eu acabava reutilizando as agulhas por uma condição de dinheiro e também por uma outra condição, que ninguém tinha me informado os riscos que eu poderia sofrer, usando uma mesma agulha durante muito tempo. Eu passava o álcool só, mas a gente sabe que isso não é recomendado e traz riscos para a saúde. Enquanto está esfriando aqui, eu vou passar um creme no rosto, tá? Eu misturo tudo. Mas vamos lá. Depois de quase um ano que eu já tinha diagnosticado o diabetes tipo 1, meus pais mudaram para Valinhos e eu mudei com eles. E lá eu descobri que a Secretaria de Saúde da cidade dava a mesma insulina, a Lantus, pela Secretaria Municipal de Saúde. Mas aí eu precisaria preencher todos os critérios ali em relação à renda, em relação à minha condição e à minha moradia. E aí eu entrei pela assistência social da Secretaria de Assistência Social. E aí eu consegui me enquadrar dentro dos critérios e comecei a receber essa insulina, que até então eu comprava e não tinha dinheiro. Nessa época eu já ganhava R$800 por mês trabalhando em televisão. As pessoas acham que a gente já entra ganhando muito dinheiro, E olha que a gente está falando numa época de 2005, 2006, em que televisão ainda era o auge,
da comunicação, eu ganhava o meu salário lá de R$ 800, trabalhava, a faculdade custava R$ 880 para pagar, nesse ano eu deixei de pagar para poder fazer um empréstimo, e nesse período eu usava o sistema público de saúde, o SUS, né? Eu usei isso durante muitos anos, até eu conseguir ter condições de pagar um plano de saúde, ou até mesmo de pagar um médico particular. E durante esse período eu sei as dificuldades que a gente encontra quando a gente depende do sistema público de saúde. E quando eu trago essa realidade, né, que a gente tem que agradecer por ter o SUS, porque as pessoas elas criticam muito o que está vivendo agora, né? E eu acho que o sentimento que é tomado naquele momento em que você depende de algo e depende de alguém para poder resolver o seu problema. O fato é que o sistema público de saúde ele é importante para muita gente, tem muita gente que consegue fazer um bom tratamento com aquilo que eles oferecem, e que bom que algumas pessoas conseguem ter condições de ter o tratamento pago por via privada, pagando por um médico, porque imagina se todo mundo fosse depender do SUS, o problema ia ser ainda maior, né? Não estou dizendo que ele funciona 100%, mas ele tem a sua devida importância, né? Imagina para quem está distante de tudo, né, e que muitas das vezes não teria nem acesso a um médico e consegue por meio do sistema público de saúde. Hoje com a telemedicina a gente também tem essas questões. Então, na verdade eu estou trazendo um pouquinho da minha história para dizer o seguinte: durante muito tempo eu também dependi do sistema público de saúde e até hoje, mesmo eu pagando, eu dependo do sistema público de saúde. Quando eu vou tomar uma vacina, eu dependo do SUS, não para o tratamento do diabetes. Mas imagina se eu também dependesse do tratamento do diabetes. Eu estaria aumentando, né, a situação e até mesmo a quantidade de pessoas. Se todo mundo dependesse do SUS, a situação ia ser muito pior. Então, acho muito importante a gente trazer um pouquinho isso. E agora eu não estou falando como jornalista, não. Estou falando como ser humano e pessoa que convive com diabetes. Então, é importante a gente também lutar para que a gente consiga ter um tratamento adequado e lutar pelos outros, né? Muitas das vezes eu vejo as pessoas lutando, elas dizem que estão lutando, mas quando você vai olhar mesmo, ela está lutando por os interesses dela, né? E quando a gente fala de diabetes, a gente está falando de 20 milhões de pessoas, sendo uma parte ali, 5%, 6% com diabetes tipo 1, e o restante com diabetes tipo 2, a maior parte, né? Então, quando a gente fala de diabetes de acesso, a gente tem que lutar para todos quando a gente fala de sistema público de saúde. É importante a gente trazer esse ponto de vista, porque parece que apenas as pessoas, né, que estão lutando e que estão querendo melhorar a qualidade de vida das pessoas enxergam apenas a realidade. Eu sei que a minha realidade não é a realidade da grande maioria e cada um tem a sua realidade. Então, ontem, por exemplo, a gente colocou aqui, né, uma notícia que Juiz de Fora aprovou uma lei que vai distribuir sensor de glicose para crianças e adolescentes com diabetes tipo 1 lá na cidade, né? Esse é motivo de comemorar, mas também ao mesmo tempo algumas pessoas começaram a reclamar, dizendo: mas isso deveria ser para todo o Brasil. Também acho que deveria ser para todo o Brasil, mas o que a gente está fazendo? O que você está fazendo para que isso seja para todo o Brasil, né? A gente tem um papel de políticas públicas importante. A política pública começa dentro da nossa casa, dentro do nosso bairro, batendo na Secretaria de Saúde, batendo no gabinete dos vereadores, porque é assim que a gente consegue mudar essa realidade. Não adianta a gente ter o primeiro não e desistir, porque o primeiro não, o não sempre vai existir. Por exemplo, eu queria trabalhar em televisão, eu pedi emprego em 20 emissoras, uma me deu o primeiro emprego. E aí? Será que se eu tivesse desistido eu teria alcançado esse meu objetivo? O mesmo acontece, né, quando a gente fala de acesso. Eu gostaria de ter um tratamento melhor. Mas será que bater lá na porta, tentar falar,
buscar caminhos. Eu sei que eles blindam de todas as formas, mas com os vereadores que foram votados, que estão ali, tentar lutar para ter acesso não vai ser fácil mesmo, né? E não dá pra gente esperar cair do céu, porque se esperar cair do céu não vai ser no seu tempo, vai ser no tempo de alguém olhar e perceber, olha, alguém está precisando desse tipo de ajuda. Então, eu acho que é trazer essa reflexão pra gente, muita gente falando assim, mas isso tinha que ser para o Brasil inteiro. As pessoas não entenderam que a Conitec, que é o departamento que inclui medicamentos e tecnologias para tratamento de saúde no sistema público de saúde, no ano passado, disse que não era favorável à incorporação do sensor de glicose. Então, acho que a gente precisa também trabalhar a educação para as pessoas entenderem quais são os caminhos, né? Porque me parece que as pessoas não sabem exatamente, né, a forma como as coisas acontecem no Brasil. E que não dá para ser assim, olha, sei lá, não é defendendo também, mas um presidente, independente de quem esteja ali, ele não pode tomar uma decisão sem pensar em todos os outros aspectos, porque ele tem regras a ser seguida, não é simples assim. A mesma coisa com os deputados, os senadores, né? Tudo tem que estar muito alinhado e tem que ser discutido. E eu gostei muito de um texto da Elobet. Para quem não segue ainda, a Elobet, ela convive com diabetes, ela tem um perfil aqui, Elobet. E ela fez uma reflexão muito importante, que para a gente construir algo, a gente precisa dialogar, divergir, trazer todos os pontos de vista. Porque senão a gente vai ter um grande problema. A gente vai construir, né, pilares frágeis, que com certeza em qualquer momento, no primeiro vento, a gente vai ser derrubado. E não é isso que a gente quer quando a gente fala de diabetes e também de saúde. Então, é um ponto importante para a gente ficar olhando, né, e fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte para que a gente tenha acesso, para que a gente tenha possibilidade de tratar melhor o diabetes e evitar as complicações no futuro. Agora eu vou responder as perguntas de vocês, né? E pedindo para quem me segue aqui, quem ainda não segue, para seguir. Lá no Spotify a gente vai ter novidade em breve também. E lá no youtube.com/umdiabético, além do portal de notícias www.umdiabetico.com.br. E é importante a gente dizer que aqui nas redes sociais, por mais que eu filmasse minha vida inteira, 24 horas, vocês ainda não iam me conhecer. Porque vai muito além disso, né? Então, quando a gente vê alguma coisa na rede social, a gente tem que entender que aquele é um recorte. E que existem outros contextos envolvendo aquilo. Então, é só para vocês saberem, né? Porque muitas vezes as pessoas veem eu publicando muita glicose alta ou glicose baixa ou momentos bons. Eu tento trazer isso para uma realidade para poder mostrar que por mais que eu esteja falando sobre diabetes, eu também tenho os desafios com o diabetes. Ele também, por mais que eu tenha um tratamento bom, eu também passo por desafios, talvez menores do que o que uma pessoa depende de um tratamento um pouco mais antigo. Então, são pontos de vista e situações específicas, né? E por mais que a pessoa tenha acesso à melhor tecnologia, não significa que ela está tendo o melhor controle do diabetes e que ela também não passe por dificuldades. Só para trazer esse ponto de vista, porque tudo às vezes se resume apenas em dinheiro numa sociedade capitalista, mas uma condição de saúde, ela às vezes vai além da condição financeira. É óbvio que o financeiro ele contribui para você ter melhor acesso, mas não te garante que você vai solucionar o problema da sua vida. Bom dia, por que não podemos repetir a agulha? Porque a agulha, ela tem, primeiro que ela tem tipo um filamento aqui, que quando você coloca, desliza na pele, e quando você usa mais de uma vez, primeiro que você tem o risco de infecção, segundo que ela vai perdendo isso e vai machucando a pele. Então você aumenta o risco de ter lipohipertrofia, que é uns carocinhos que surgem, e até mesmo de ter uma infecção. E aí quando a gente fala de pessoas com diabetes, pode aumentar o risco de infecção e isso se complicar ainda mais. Aline, sempre recomendo seu portal. Quem tem interesse em ter notícias de verdades e úteis. Obrigado
por ser quem você é. Obrigado, Aline, obrigado pelo carinho aí. Comemorando os 102 mil seguidores aqui nas redes sociais, no Instagram, na verdade, né? Ao todo a gente já soma mais de 600 mil com o YouTube, TikTok, com o Kawaii e também Spotify, o portal de notícias. Então a gente tem um ecossistema aí para poder levar informação onde a pessoa está e chegar a mais pessoas, né? Tom, bom dia. Como você carrega a insulina de caneta com gelo ou sem gelo? Se ela tiver em uso, eu não carrego com gelo, tá? Eu carrego dentro de uma mochila, eu deixo ela em algum lugar que não fique exposta ao sol e também ao calor excessivo. Nesse período de muito calor, né, o ar do carro, por exemplo, está sempre ligado. Eu coloco dentro de uma mochila, eu tenho uma mochila que ela não aquece muito, que ela tem tipo uma... Ai, como que é que fala aquilo? Que eu coloco algumas coisas para comer e fica mais uma temperatura amena. Eu não lembro o nome, mas é algo que fica embaixo assim. Inclusive pode colocar coisas molhadas e tudo mais. Isso ajuda. E aqui em casa eu acabo deixando elas num ambiente mais... com uma temperatura mais ambiente. Agora, se ela não tiver em uso, eu carrego sim dentro de uma caixa de isopor. Eu já carreguei muitas vezes naquelas bolsas térmicas, mas essas bolsas térmicas para essas insulinas eu acho que o risco é grande, que talvez elas não consigam manter a temperatura adequada. E aí eu prefiro levar dentro da caixa de isopor, não deixo as insulinas em contato com o gelo, nada disso, mas eu prefiro levar ali porque o isopor ele consegue manter melhor a temperatura ambiente e não estragar. E eu tô falando isso porque aconteceu isso recentemente, tá? Eu vim de São Paulo para Salvador para passar uma temporada aqui. E aí eu coloquei dentro de uma bolsa térmica. E aí 2 canetas de insulina acabaram estragando aí no trajeto. E eu só percebi isso porque minha glicose começou a subir muito. E aí a Denise Franco me ajudou aí a identificar e investigar o que estava acontecendo. Mas é algo que a gente tem que prestar atenção. Eu acabei deixando dentro da bolsa térmica com gelo, mas acho que não foi o suficiente no trajeto até aqui para manter a temperatura e acabou estragando. Lê, e em caso de congelar, na verdade eu coloco sempre uma barreira entre o gelo e a insulina. Se congelar não dá para usar, tá? Estraga o medicamento. Isso funciona para as insulinas e até mesmo para quem usa GLP-1, né, que é a semaglutida, o Ozempic, outros medicamentos, eu esqueci o nome da outra que tinha, Victoza e tudo mais, se congelar você acaba perdendo o medicamento, não pode. Como saber se a insulina não está estragada? Pois é, boa pergunta, eu vou perguntar isso para a Denise, mas eu acho que não tem uma resposta. A gente só vai saber se a gente usar e perceber que não está funcionando mesmo. Assim, ficou exposta ao sol, tá com dificuldade de baixar a glicose sem motivos, pode prestar atenção que pode ser mesmo a insulina que está estragada. Não dá para perceber a olho nu, né, quando você pega a insulina. Por exemplo, por exemplo, você pega a insulina, não dá para perceber se ela está estragada porque você olha aqui, né? Então, na verdade, é você usar. Se começar a glicose ficar muito alta, vai fazer um checklist, né? Eliminando o que está indo tudo certo e aí vai chegar uma hora que vai chegar na insulina e é importante trocar. Deixou a insulina fora e passou de 30 dias, né? Essa daqui é mais de 40 dias, né? A basal. Essa específica, tá? Mas as insulinas rápidas, elas aguentam 28 dias. Passou disso também, ela já pode apresentar algum problema. Então é importante ler a bula, tá? É importante ler a bula para saber em algumas situações o que pode acontecer ali. Bom, vou deixar vocês aqui um pouquinho.
vou passear com a Amora e depois eu vou fazer uma atividade física. Se bem que a atividade física talvez vá atrasar um pouco. Porque eu vou ter uma reunião às 10, então não sei se vai dar tempo. Bom, gente, ó, pra quem ainda não me segue, seguir lá no Spotify vai ter novidade, então pra quem gosta de ouvir áudio, ver coisas, logo logo vai ter. Já testou os novos sensores? Não, na verdade, peraí, calma. Já testei os novos sensores, já testei. O da Medlefson não testei. O outro que foi lançado agora no Brasil, eu testei fora do Brasil, quando ainda não tinha sido aprovado, e eu não gostei, mas é a minha experiência pessoal, né? E eu confio muito no Freestyle Libre, é o sensor que eu uso desde 2019. Tecnologia pode apresentar problema? Pode, qualquer uma pode apresentar, até avião acaba apresentando problema, e é uma tecnologia, mas eu opto pelo sensor que eu confio. Eu demorei 3 anos quase para começar a usar, né, o sensor de glicose, e eu lembro que para eu usar o Libre eu tive que ter muita segurança. E hoje eu tenho segurança com ele, eu sei exatamente quando tem alguma uma ocorrência, quando não está funcionando, quando eu devo recorrer à ponta de dedo. Então eu me sinto muito seguro usando o Freestyle Libre. Além de tudo, é uma empresa que a fabricante é a maior fabricante de sensores do mundo. São quase 7 milhões de pessoas usando o sensor de glicose da Abbott. Ela é uma empresa que investe em pesquisa, que investe em melhorar. Claro que pode apresentar problemas, como qualquer empresa, mas ela está sempre buscando e se atualizando e investindo em pesquisa. E isso para mim faz toda a diferença. Quando eu usei, né, do outro modelo que acabou de chegar no Brasil, eu até pedi estudos científicos, eu estou esperando até hoje esses estudos científicos, eu não recebi, né? E eu estava ao lado de médicos num congresso europeu. Então eu acho, não posso dizer que é ruim, mas eu sou muito baseado em ciência. Se a ciência está comprovando algo, eu uso. Se não tem esse comprovante e se não for um estudo robusto, né, com muita gente, com diferentes tipos de pessoas, também eu tenho uma avaliação. Eu sou muito criterioso com relação à minha saúde. Eu sei que cada um tem a sua situação, cada um tem a sua realidade, mas eu uso o Freestyle Libre, então não tem por que eu ficar vindo aqui falar para você que eu vou testar o outro. Eu sou seguro e assim, por mais que tenha problemas, né, também como qualquer outro, porque todos vão ter problemas, né, em algum momento, e às vezes a gente tem que contribuir para eu sei que dá raiva, que as pessoas, também já aconteceu comigo, tá, por exemplo, o sensor não funcionar, mas eu acho que existem caminhos e eu, Tom Bueno, não vou trocar por outro que eu não tenho tanta confiança. A diferença do Freestyle Libre de primeira geração é que você tem que escanear, né, o tempo todo, e aí você tem que escanear tanto com o aparelhinho, o leitor, ou com o celular, né, que tem NFC. O 2, ele tem leituras automáticas, ele tem alarmes opcionais de glicose alta e glicose baixa, ele também dá sinal quando ele também dá alerta quando o sinal perde, porque é uma conexão por Bluetooth, né? E você consegue usar esses recursos, né, de alarme, de 20 pessoas poderem acompanhar a distância também, usando o celular. Mas agora também tem um aparelho que você pode usar, principalmente as crianças, agora com essa questão do celular nas escolas, por mais que a gente saiba que a lei ampara quem convive com diabetes, né? Não diz especificamente a palavra diabetes, mas diz condições de saúde, a gente sabe que pode acontecer de ter ruído na comunicação e você chegar na escola, a escola falar que não pode, aí ter que ficar dialogando, demorar alguns dias para poder provar que pode usar. Então agora tem um leitor também, mas a experiência completa
do Freestyle Libre 2 Plus você tem no celular. E é o sensor que eu uso, gente. É igual quando alguém vem falar pra mim, sei lá, tipo Nutrien Control, faz parte da minha vida, eu uso. Uso todos os dias, toda hora? Não, mas faz parte da minha vida. Por isso que às vezes eu falo sobre o Nutrien Control, que é algo que eu confio. Agora, eu não posso falar de algo que eu não uso e não faz sentido pra mim. O Freestyle Libre eu uso e faz todo sentido. E eu sei exatamente como conduzir. Os outros eu não sei, então eu sou muito cauteloso. Você nunca vai ver eu falando, né? Você nunca vai ver eu falando de algo que a gente não tem aprovado no Brasil. Você não vai ver eu falando, a não ser que eu esteja fora do país mostrando uma novidade. Aqui, incentivar as pessoas a usarem algo que não tem aprovação da Anvisa, eu nunca vou fazer. Sabe por quê? Porque se você tiver um problema, você não tem nem para quem recorrer. O problema vai ser exclusivamente seu. E quem incentiva isso, essas pessoas elas não têm responsabilidade nenhuma, né? E a gente está falando da nossa saúde. É algo tão precioso e de tanto valor que, assim, cada um sabe o risco que corre, né? É claro que a vida também ela é de avaliar os riscos. Mas eu, particularmente, se eu estou bem com algo que está me ajudando no tratamento, eu vou usando. Insulina, eu fiquei anos com as mesmas insulinas até fazer, né, a troca. Então eu sou essa pessoa que acredito naquilo que eu uso. Então eu não vou... Eu sei que tem um monte de gente falando, muita gente falando, até mesmo antes de estar no Brasil. Cada um faz o que quer, né? E a gente tem que saber o que a gente leva para a vida, né? Então eu uso sensor de glicose Freestyle Libre, que faz parte da minha vida desde 2019. E se vocês quiserem também, tem alguma dúvida, em 2016 eu gravei, não, 2016? Não, 2019, ó, março de 2019, tem um vídeo no YouTube eu falando os motivos pelo qual eu não usava o sensor de glicose e só tinha o Libre no Brasil. E depois, no fim de 2019, eu já estava usando o sensor, testando. Eu comprei, gravei, escondido, para ninguém ficar me obrigando a usar nada. E desde então eu dormi à noite e nunca mais eu tirei o sensor de glicose do meu braço. É isso. Paty, você tem alguma experiência, conhecimento sobre o Mounjaro no controle da glicemia? Paty, eu sei o que os estudos mostram, né, que contribui muito e inclusive para a perda de peso. É algo que fora do Brasil ele já é usado para o tratamento, mas aqui no Brasil ainda a gente não teve o lançamento. Mas sem dúvida nenhuma é um medicamento não estimulando o uso sem prescrição médica, mas é um medicamento que chega aí para poder contribuir muito para o controle glicêmico e para a perda de peso, assim como o Wegovy e o Ozempic, né? Ele acaba tendo uma potência maior em algumas pessoas, mas cada caso é um caso. Os estudos mostram um pouco mais de perda de peso, mas lembrando que assim, o tratamento para o diabetes é de uma forma e para a perda de peso é outro, né? Por exemplo, a semaglutida que a gente tem, a dosagem de medicamento para controlar o diabetes é uma, que contribui também com a perda de peso. Dependendo do nível de sobrepeso ou obesidade que a pessoa tem, aí quando vai tratar o peso, o Wegovy tem dosagens diferentes. Mas assim, eu sei que tem muita gente comprando e é um problema isso, tá, gente? Sabe por quê? Porque você compra produto que não tem no Brasil. Primeiro que a gente tem muita... no passado a gente falava pirataria, não, falsificação desses medicamentos por eles serem caros. Então tem que tomar muito cuidado, porque se você toma algo que não a gente viu que estavam substituindo a semaglutida por insulina. É um risco muito grande que você acaba correndo, né? Às vezes para poder economizar um valor que, se você olhar bem, não faz tanto sentido quando você coloca em risco a sua saúde. Então tomar muito cuidado onde você compra esses medicamentos. No caso do Mounjaro, você não consegue comprar em farmácia nenhuma do Brasil, porque as farmácias regulamentadas elas não vendem, porque a empresa ainda não vende no Brasil. Vem de fora, tem gente que compra, mas aí você corre o risco, porque você não sabe como foi o transporte, o armazenamento, você não sabe de nada. Então pode ser que você esteja comprando algo, pagando caro pelo aquilo,
e que aquilo não vai ter efeito nenhum na sua vida. Então, tomar muito cuidado onde compra os medicamentos, tá? Beijo para vocês, boas glicemias. Obrigado mais uma vez, 102 mil seguidores aqui. Valeu!